de você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 23 de novembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, todas as informações importantes para você começar este novo dia. A partir de agora, também no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco em podcast, logo mais em reprise na Plena TV. São 7h05. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do programa Folha no Ar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a região hoje, Campos dos Goytacazes, terá tempo com condições nubladas no decorrer do período. A previsão também traz aqui a máxima de 29, temperatura subindo aqui, né, na região, e a mínima de 22. Agora faz 24 graus aqui no centro de Campos, com a sensação térmica de 26 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Dr. Nélio Artiles, médico infectologista, que vem para falar sobre o aumento de casos de Covid no país e a volta de uso das máscaras nas escolas. Ontem também, acrescento, né, a Anvisa decretou aí, né, o uso de Ministério, e agora me fala aqui quem foi que decretou, mas nos aeroportos e aviões, né, também já é obrigatório, né, o uso de máscaras. Queda de vacinação infantil contra a poliomielite e também a monkeypox, né, a varíola do macaco. Então, a gente fala sobre esses assuntos hoje com o Dr. Nélio, já presente conosco aí por videoconferência, o Aloysio também. Rapidamente, só as manchetes de hoje do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas de toda a região e também nas casas dos assinantes do jornal Folha da Manhã, e vem na capa: presos 2 suspeitos do triplo homicídio na Pelinca. É manchete principal do jornal Folha da Manhã. Então, capa do jornal: homens acompanhavam o autor dos disparos que mataram 2 homens e uma adolescente na Pelinca. Só para confirmar aqui, foi a Anvisa, sim, que voltou a obrigar o uso de máscaras em aeroportos e aviões. Ok? Voltando à capa da Folha. Acusado de matar Carlão é condenado a 19 anos, Tribunal do Júri. Prefeitura inicia obras no entorno do mercado municipal. Reordenamento. Está na capa do jornal Folha da Manhã de hoje. Incêndio compromete prédio do Hotel Flávio, que é um dos patrimônios históricos desse centro maravilhoso, histórico de Campos. Está na capa do jornal Folha 2. Goytacás volta a perder e fica com o vice da B2. Contribuinte tem 3 dias para aderir ao Refis 2022.
Então fique atento aí, porque o Refis vai até o dia 25 de novembro. Então, até sexta-feira agora, tem hoje, amanhã, e não há previsão de prorrogação. Ainda na capa da Folha da Manhã, em destaque, Rockefeller de Lima morre aos 90 anos e deixa legado. Luto em Campos. O ex-prefeito de Campos, Rockefeller Felisberto de Lima, morreu na segunda-feira, dia 21. Estreia na Copa do Catar, Brasil no ataque com Vini Júnior contra a Sérvia. O jogo é amanhã. Covid-19 em alta, máscara volta a ser exigida nas escolas. E o Brasil dá adeus a Erasmo Carlos. Que final de ano, hein, rapaz? Perdemos aí Gal Costa, perdemos a Isabel do vôlei, perdemos o Rolando Boldrin, perdemos agora o pioneiro do rock do Brasil, o tremendão Erasmo Carlos, enfim. Final de ano muito lamentável. Grandes perdas. Bom, essas são as manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, que você confere aí numa banca próxima a você, e você que é assinante já com o jornal em sua casa. Meu caro Nélio Artiles, prazer sempre renovado. Eu falava aqui mais cedo, eu fico alegre, sempre feliz quando vejo, mas por outro lado eu já fico meio preocupado, que é quase sempre nas entrevistas, então a gente fica assim, será que tem coisa ruim por aí? Mas o senhor veio para trazer a informação verdadeira, correta e baseada nos estudos científicos. Obrigado pela presença mais uma vez, e é sim um prazer renovado poder recebê-lo aqui nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Nélio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia a todo o Grupo Folha. Para mim sempre é uma honra e um prazer estar aqui para conversar com vocês e todos os ouvintes. Uma tentativa aí de a gente abrandar um pouco as tensões, na verdade, porque as orientações muitas vezes são necessárias nesse momento. E como sempre são necessárias. E vinda de um profissional e que conhece, que tem o seu gabarito, aí sim são mais necessárias ainda. Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje conosco. Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo, sempre importante a sua presença aqui no Folha no Ar, Aloysio. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Nélio, obrigado pela presença. Está conversando um pouco aí, estamos até mais cedo, mas até 8h20. Você tem compromisso e a gente vai desocupar você para lá. E bom dia, sobretudo você ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar, Estamos falando no programa enquanto a Croácia de Modric, vice-campeã de 2018, estreia contra a seleção do norte da África, do Marrocos, Vamos ver o que vai dar, e os jogos que todos teremos hoje. Outros candidatos favoritos ao título vão estrear hoje, A Alemanha vai estrear hoje, a Espanha vai estrear hoje, e amanhã nós, amanhã somos nós. Vamos ver o que nos espera nos campos do Catar. A Bélgica, o Uruguai, Portugal, são alguns dos... Nas casas de aposta, eles pagam pouco, pagam menos do que o Marrocos, por exemplo, E só para... Estava comentando aqui com vocês antes de começar o programa, a gente vai falar disso no Flash de 10 horas. Acho que até agora 2 times tiveram estreia de campeão. 2 times. Lógico que você não pode julgar nenhum time por um jogo. Ainda que Copa do Mundo serão 7 jogos para quem chegar à final, Mas, pelo primeiro jogo, destaque para a decepção da Argentina, que perdeu para a Arábia Saudita de virada. Hoje é feriado da Arábia Saudita por conta do jogo de ontem. Mas a Inglaterra, na segunda-feira, que teve uma estreia fulgurante contra o Irã, bateu de 6-2, e ontem a França ganhou de 4-1 de virada, tomou o primeiro gol da Austrália.
Logicamente que Irã e Austrália não são credencial para nada. Mas um time que vence na estreia de 4-2, sem Kanté, sem Pogba e sem Benzema, qualquer time do mundo, de clube, de seleção, fica imaginando o que seria com esses três. 16-1, né? Porque, enfim, a França ontem apresentou, a atual campeã do mundo, apresentou ontem o seu cartão de visitas, no meu entender. Mas vamos falar de vírus e de doenças, que é o que ele trouxe o Nélio para falar. Nélio, quer arriscar um palpite para a Copa? Já arrisca o palpite? Pois é, rapaz, eu estou da minha ideia, assim, né, o Brasil vai ser campeão. Na verdade, é um momento bem sutil. O Brasil está vivendo hoje com uma equipe, assim, em relação aos outros times. Eu diria que a França tem realmente um diferencial. Eu acho que a França tem um modelo. A Argentina, na verdade, ela estava meio fake, né? Era o fake da invencibilidade, porque todos os confrontos elas não foram no nível, né, mais elevado. Então eu não cria, realmente não estava imaginando que a Argentina pudesse ter uma possibilidade. Mas já penso na Espanha como uma perspectiva, sim, que é um time bem arrumado, e França como uma possibilidade. A Alemanha também é uma outra geração, eu não acredito que a Alemanha esteja ali na ponta, não. Mas nós não podemos deixar de falar de vírus e deixar de falar de Copa, né? Porque eu fico pensando que a gente lá na Copa 70, foi a primeira Copa que eu me lembro como pessoa que entendia o que estava acontecendo. Ali nós tínhamos 90 milhões em ação, de acordo com a canção, né? Hoje nós temos 200 milhões em ação. E quando é que a gente podia imaginar que naquela época 90 milhões, e hoje nós temos um Brasil dividido. Um Brasil dividido, e o que isso tem a ver com o vírus? Tem a ver que nós temos um quantitativo enorme da população que, havendo com esta divisão, que ainda não foram vacinados contra essa doença. Eu estou colocando isso porque isso tem relação, né? E que preocupa bastante. Então, quando a gente tem uma ascensão de número de casos de vírus agora, da Covid, voltando a crescer, a gente se preocupa principalmente com milhões de brasileiros que ainda não foram vacinados. Essa que é a questão que a gente começar a aquecer aqui. Então, vamos partir para o objeto do calor, né, Hélio? E nesse caso, um calor não bom, né? Como é que você tem gerado... se você olhar, por exemplo, estatística de movimento da matéria que anunciou a volta da exigência de máscara nas escolas, foi muito envolvimento e comentários, os comentários, a interatividade, né, revelam reações não boas, em sua maioria. Como é que você encara a volta dessas exigências no município de Campos dentro do contexto do aumento de casos de Covid no país todo? Com a vinda da Ômicron, com as mutações, os vírus fazem mutações de forma rotineira, né? Quer dizer, a cada dia, havendo circulação do vírus no mundo, ocorrem mutações. Essas mutações podem ser expressivas, podem ser importantes, né, ou não. Quando ela gera uma cepa, né, um quantitativo de derivado desse vírus, com muitas mutações, ela passa a ser uma variante. E essa variante, nós tivemos, a partir disso, né, da Ômicron, várias subvariantes e várias sublinhagens, né, é aquela coisa, né, são mais de 300 sublinhagens da Ômicron, para você ter uma noção. E ela começou a circular no mundo inteiro, né? Nesse momento agora, voltou a circular. E voltou a circular principalmente porque houve uma redução de tudo aquilo que se fazia antes, até porque as pessoas tinham que voltar a viver, né? Numa vida normal, havia essa ansiedade de todo mundo voltar à vida normal, isso é natural.
e, ao mesmo tempo, pessoas não imunizadas, e isso no mundo inteiro. Se a gente pegar países africanos, por exemplo, a quantidade de pessoas vacinadas lá, infelizmente, é muito pequena, no continente como um todo. E no Brasil, o que aconteceu é que, com a volta da circulação do vírus de uma forma mais importante, principalmente essas linhagens aí, BA1, BA4, BA5, a BQ1, que é fazendo parte de um deles, tem uma característica muito curiosa. Ela tem uma capacidade de transmissão maior e que foge de uma forma significativa à vacina. Então, a infecção. Tá? Porém, o organismo vacinado, com as doses, todas as doses, o organismo é capaz de impedir que a doença evolua de forma mais grave. Então, a vacina é extremamente benéfica para impedir um agravamento do caso. Se a gente pegar hoje quem está internado nos hospitais brasileiros, quem está morrendo de Covid, são pessoas que estão com seu calendário incompleto. Isso é quase que 100% dessas pessoas que estão internadas e evoluindo mal, foi porque não tomou a vacina corretamente. E aí a gente começa a ficar preocupado, porque eu não falei que são alguns, são milhões, são milhões de brasileiros. Com isso, com o acréscimo, eu até conversei com o Rodrigo Carneiro ontem, estava conversando com ele, e ele falando que a testagem em campos aumentou de forma absurda. Houve um aumento assim, era em torno de 5% a 10% de testagem positiva, além da procura que subiu para mais de 20%, como no Brasil todo está ocorrendo. E aí vem a preocupação. Qual a preocupação? As pessoas suscetíveis, as pessoas que correm um risco maior de agravamento. E quem é que são essas pessoas? São os idosos, são as pessoas de mais idade, principalmente que não completaram, porque, infelizmente, é quase uma rotina, quando eu pergunto a alguém, paciente meu, conhecidos, se estão com a vacinação completa, muitos falam assim, não, eu só tomei 2 doses, eu só tomei 3, eu não tomei a 4ª dose, o idoso, no caso. Não porque eu fiquei com medo, não porque eu achei melhor não, sabe? Eu fico pensando como é que é isso, né? Quer dizer, isso é uma coisa nova, recente. Essa decisão, essa autonomia que todo mundo tem que ter, obviamente, é claro, mas o não seguir as sociedades científicas, as recomendações do Ministério da Saúde, que teoricamente seria extremamente importante na colocação de uma diretriz para a sociedade. Então, nós ficamos um período enorme, infelizmente, acéfalo, ou, não digo acéfalo, mas com uma liderança ruim, questionável, e que acabou não havendo essas orientações. Então, esse grupo idoso é um grupo importante, que tem que se cuidar muito nesse momento. E crianças. Por que crianças? Porque as crianças são a faixa, o grupo menos imunizado também da população. Primeiro, que demorou muito para chegar na criança. Segundo, que ainda tem uma faixa que nem começou, está começando agora. A faixa dos bebês, não é isso? Até 2, 5 anos de idade. Então, essa faixa das escolas, das crianças não imunizadas, corre um risco maior. Não, mas é uma doença mais benigna na criança. É benigna, mas se você pegar este ano, nós tivemos cerca de quase 500 mortes de crianças de Covid no Brasil. Então, quase, ou por aí. Então, peraí. Então, não é tão benigno assim. Não é? Por isso, só para finalizar, concluir meu raciocínio, as máscaras foram indicadas nas escolas, pensando nesse contexto. Ambiente fechado, crianças que ainda não estão vacinadas, e recomendação, aí não é obrigação, recomendação em lugares fechados, com idosos e pessoas suscetíveis, e unidade de saúde, é claro, onde circula o vírus. Desculpa, estou com o microfone fechado. Ainda assim, pelo que eu vi, assim, peguei como referência a Folha da Manhã, pelo site do Folha 1. Se você olhar as reações ali,
partir de comentários, registrados a partir de comentários, que logicamente não tem critério estatístico, mas é uma amostragem aleatória razoável, quero crer. Ressalvando que não há critério estatístico nisso, né? É aleatório, mas, enfim, muita reação crítica à volta do exemplo das máscaras nas escolas. E muitos se identificando como pais de aluno. Como é que você, enquanto profissional de saúde e infectologista, vê isso? E campista, né? Uhum. Nós estamos meio sequelados, né? Nós todos somos, a sociedade tem sequelas da Covid, né, ainda, apesar de ela não ter ido embora, mas ela sequelou a sociedade em muitas coisas, inclusive no comportamento. É natural, porque foi muito tempo de restrição, né, que essas crianças, e eu vou dizer, acho que dos grupos etários que mais sofreu nessa pandemia foram as próprias crianças. As crianças se afastaram do convívio, né, durante um período, tiveram uma dificuldade maior, mesmo essa questão do ensino à distância foi ruim, não só pela dificuldade técnica, mas pela questão das relações, né, ver como que o crescimento da criança como pessoa, a importância maior, até mais do que o ensinamento, é a relação, né, com outra criança, né, viver em sociedade. Então é natural que os pais realmente reclamem, mas vamos pensar nessa perspectiva. Essa criança em conjunto, em aglomeração, e muitas das vezes criança em aglomeração é sempre uma brincadeira muito próxima à outra, são fontes de infecção para os idosos que estão em casa, tá? Para pessoas imunodeprimidas, que fazem parte do seu âmbito familiar. Então é natural que se pense numa perspectiva de proteção. Mas, Luiz, uma coisa importante que eu acho que as pessoas pensam muito assim, no sentido da máscara como proteção individual, a proteção individual de aquisição ao vírus, quer dizer, quando você coloca uma máscara de pano ou uma máscara cirúrgica, uma máscara comum que todo mundo usa, essa máscara tem um poder de proteção muito pequeno, tá? Ele é pequeno. Ele, na verdade, se você tiver com a máscara, com uma pessoa ao teu lado, espirrando, tossindo, falando, sem máscara, o vírus vai passar pela máscara, vai passar por cima da máscara. Então, peraí, para que usar máscara, então? A máscara serve principalmente para proteger a passagem do vírus, para reter, para diminuir a carga viral no ambiente. Tá? Então, a máscara tem uma importância muito grande na disseminação ambiental do vírus. Essa é a principal função da máscara comunitária. Tá? Existe a máscara de proteção principal, que é aquela N95, né, PFF2, são máscaras que são usadas dentro da unidade de saúde. E você consegue realmente uma proteção. Por quê? Porque o vírus produz gotículas e aerossóis. O que é aerossóis? Aerossóis são partículas tão pequenininhas, que elas têm um movimento, não é um movimento direto que sai da boca de uma pessoa para outra, não. Faz movimento browniano. Quem já estudou física e química sabe. São movimentos irregulares, porque é uma fração que é invisível ao olho nu, são mínimas e elas fazem movimentos irregulares e acabam passando, às vezes, pelos poros das máscaras, só para você ter uma noção. Então, o que é preciso? Isso, quando é que forma o aerossol? Depois que sai da boca, vira de gotícula, passa para aerossol. Mas, se você está com a máscara e tosse, espirra ou fala e está com vírus, essa gotícula não vai para o ar e não vai virar aerossol. Entendeu? Então, a máscara é uma atitude de proteção ao outro. A máscara serve principalmente para prevenir que o ambiente fique contaminado e, com isso, as crianças podem ficar mais tranquilas. Aí eles falam assim, mas vai para a festa, né? Vai para a rua, vai para eventos e fica sem, né? Porém, penso que a escola tem a função de orientar e proteger as crianças. Então, é difícil para eu, como técnico, né, como médico e cientista que a gente da ciência, dizer que essa conduta está errada.
eu acho que ela tem um cuidado. Ela, na verdade, é um cuidado. Assim como os aviões, né, o Cláudio acabou de falar aí, né, por quê? Porque ambiente fechado torna essa perspectiva do aerossol, que eu estou dizendo, uma frequência muito grande. Né? E a gente tem que pensar não só na gente. Não é, vou proteger minha criança, mas eu vou proteger os idosos. O avô, o bisavó daquela outra criança. Tem que pensar assim. Por isso que a máscara, nessa faixa etária, é importante. Doutor Nélio, bem que o senhor já adianta aí a resposta, mas tem uma pergunta aqui no grupo que vem do Harania Monjan, que é advogado e presidente da Associação dos Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos, que ele diz aqui: doutor Nélio, bom dia. Diante da recomendação das autoridades sanitárias pelo retorno das máscaras com a obrigatoriedade de uso pelas crianças de 5 a 12 anos em ambiente escolar, resta uma dúvida diante de tudo que já vivemos e aprendemos com este estado pandêmico. Qual seja? Que o cuidado de cada um é o cuidado com a coletividade. Diante disso, qual a efetividade do uso das máscaras pelos pequenos apenas nas escolas? Como disse, já bem que adiantou, se fora do ambiente escolar, todas as suas demais atividades, esse uso não é mais obrigatório. Ele não cita aqui, mas tem shopping, tem parque, enfim, tem uma série de ambientes fechados que poderia ser citado, como o senhor falou do avião. Mas ele fala especificamente das crianças. Entendi. Na verdade, é mais a questão do cuidado, e principalmente de educação, porque a escola vamos dizer assim, é o local que você pode educar aquelas crianças e os pais também. Se você pensar assim, a recomendação é algo que fica muito sutil, né? Recomenda-se usar. Muitas das pessoas vão imaginar, não, eu prefiro não. Quando você toma essa atitude, eu prefiro não, e a criança está gripadinha ou está resfriadinha, essa criança vai passar o vírus para o ambiente, né? Aliás, a gente tem que considerar que essa onda que nós estamos vivendo hoje no Brasil, também nos Estados Unidos e em outros países, né? Isso está acontecendo não só aqui. São muitas pessoas que estão gripadas, que estão resfriadas, que estão com o nariz, né, uma coriza, uma garganta um pouquinho inflamada e que não faz o teste, ou nem procura, ou nem vai na farmácia fazer, ou nem vai no hospital. Então, o quantitativo é muito maior do que a gente está imaginando, né? Conheço várias pessoas que tiveram gripadas e não fizeram o teste, por que não? Não vou, é só uma gripe, é só uma alergia, é porque eu dormi com ar-condicionado, é porque, né, enfim, né, e aí decidi não fazer. Então, isso faz com que a gente subestime isso. Mas tem pessoas internadas no Brasil, tem pessoas morrendo do Covid. Claro que uma coisa que chama atenção, o número de casos está aumentando de forma exponencial, mas a mortalidade não. Isso é muito bom, no sentido de que há proteção individual. Houve realmente a vacinação, mesmo aquelas pessoas com 2 doses, ali parcialmente as pessoas estão imunizadas. Então, isso protege. E o vírus, essas variantes, elas têm uma característica de não ter a mesma gravidade daquelas cepas iniciais. Né? Então, isso também é aquela história, né? O vírus, para se manter vivo, ele teve que se adaptar ao corpo humano. Então, ele passou a ter um comportamento menos agressivo. Então, juntou as duas coisas. Mas é principalmente a questão da imunização, tanto a imunidade de rebanho, que acabou acontecendo, né, naturalmente, muita gente pegou o vírus, quanto a questão da vacina. E criança não vacinada, ela também adquire mais o vírus. Logo, por isso, essa recomendação. É uma faixa etária mais suscetível, tanto de adquirir, quanto de contaminar outros, quanto também de ter problemas. Eu acompanhei algumas crianças com sequelas de Covid. Né? Crianças que desenvolveram quadros sérios, quadros que não é só aquele quadro de gripe durante o período, não, continuou com as sequelas da Covid.
um quadro inflamatório severo. Então, isso aí não é comum, mas quando acontece dentro da casa da gente, meus queridos, é 100%. Né? Então, a gente precisa prevenir isso. E fora as pessoas em volta da gente que são suscetíveis também. Oi, desculpa, eu estava com o microfone fechado. Tem várias perguntas aqui também, né? Além do grupo de WhatsApp, que o Nogueira tirou a pergunta do Hanania, grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do qual você faz parte, Nogueira também. Tem várias perguntas aqui também dos ouvintes, né, em tempo real. Tem uma pergunta aqui, local, né, regional, do Gustavo Crespo Potência, que é um ouvinte assíduo do programa, e pergunta aqui para você. Uma pergunta ao Dr. Nélio. Estamos às vésperas de festas comemorativas como Natal, Réveillon e as próprias férias de Carnaval. A medida mais sensata do nobre prefeito Vladimir Garotinho não seria instruir a população sobre novas normas de saúde, já cancelar eventos festivos relacionados ao legislativo, como por exemplo, trio elétrico, já que essa cepa, já que esta cepa relacionada aos países, o pico leva algo em torno de 2 meses? A pergunta é feita a você. Eu acredito que esse tipo de conduta epidemiológica que se faz quando você evita eventos, né, como foi feito lá no começo, tem a ver muito com a questão da sobrecarga das unidades de saúde. Nossas unidades de saúde hoje em Campos estão, né, com um quantitativo de vagas tanto para casos graves, né, em UTIs ou em serviços mesmo de enfermaria e de internação, um quantitativo tranquilo, né? Como eu falei, o número de casos aumentou, mas a mortalidade não ocorreu, quer dizer, está havendo mais internação? Está havendo sim, mais internamento. Porém, não ainda há sobrecarga. Penso que essa atitude, essa conduta de ter uma ação epidemiológica, de intervenção, né, de suspensão de reunião obrigatória, isso vai muito de acordo com essa necessidade, né, de vagas em unidades de saúde. Então, eu não vejo dessa forma. Talvez, eu penso que isso é o que falta ao país como um todo, uma campanha mais efetiva de vacinação. Nós continuamos discretos, muito discretos, na questão da prevenção de doenças. Nós tivemos um período danoso nesse país. É um período em que não houve um incentivo à questão da vacinação. A gente sabe que a cobertura vacinal hoje, de uma forma geral, está baixa no país. Olha para a questão da poliomielite, olha a questão de doenças outras mesmo, né, das doenças infantis e da Covid. Quer dizer, como é possível a gente passar por uma pandemia como essa e a gente ter uma parcela significativa do país não vacinadas? Isso, óbvio, que tem a ver muito com a falta de uma liderança do Ministério da Saúde. Eu sou de um tempo que a gente falava em alto e bom som, de acordo com o Ministério da Saúde, isso acontece assim, assado. Hoje a gente ficou órfão disso. Aí apareceu uma porção de especialistas, apareceu até agora na época da Copa, está cheio de técnicos. Cada um acha uma coisa. E aí cada um acha. Eu acho que a vacina não precisa. Eu acho que a vacina não funciona. Eu acho que a vacina vai fazer mal. Sabe? Então a gente perde uma referência muito importante. Então a ciência no país, o ouvir aquelas pessoas que sabem, que conhecem, isso deixou de ter valor. Não é? Então eu acho que ao invés de fechar eventos, é preciso incentivar mais as pessoas a tomar a vacina. Porque é um absurdo isso, você está passando agora por um recrudescimento de casos, e a gente fala assim, nós precisamos realmente usar máscaras, precisamos nos preocupar, porque tem muitas pessoas, um percentual elevado da população que ainda não tomou vacina. Como assim? Algo, sabe, não é possível nem de crer algo do tipo, né? Um líder
por exemplo, principal, né, não vou falar aqui, vou entrar aqui no mérito da questão política, apesar de fazer parte da essência, o líder do nosso país, o presidente da República, não tomou vacina, ou se tomou escondido, ou fez questão de dizer que, né, não tomaria, alguma coisa do tipo. Os seguidores, muita gente que o segue, que até o considera, né, eu não consigo entender, né, mas o considera um mito, né, acaba seguindo a recomendação de comportamento dele, eu não digo nem, né, de comportamento. Então, me preocupa isso. Me preocupa o fato das pessoas não fazerem aquilo que tem que ser feito. E de ter muito achólogo. Quer dizer, as pessoas acharem que simplesmente eu acho que. Assim, é que nem na época da ivermectina, né, da cloroquina, eu acho que a medicação tal vai funcionar. Né? Enfim, então essa a minha opinião, que eu acho que a gente tem que seguir a ciência. Nélio, o Nogueira quer fazer uma pergunta. Antes de passar para ele, eu vou falar uma notícia urgente que chegou aqui agora, uma coisa muito séria, né? Muito preocupante. E entrou aqui agora. Vocês conhecem o sensacionalista, não conhecem? Sim, sim. Então, argentinos bloqueiam rodovias e dão 72 horas para a FIFA anular a vitória da Arábia Saudita. É isso aí. Isso aí. É por esse caminho, né? Você está falando aí do presidente? Então, os argentinos parecem que... Tô brincando. O sensacionalista é campeão, né? É bom. Mas isso é muito bom. É boa. Aloysio, aproveitando o seu comentário aí do sensacionalista, esse canal aí, que é campeão de audiência, deixa eu fazer um paralelo também. O doutor Nélio falou que tem muitos técnicos no Brasil. A diferença, e claro, o doutor Nélio sabe, você sabe, o ouvinte sabe, é que ser técnico não implica na vida das pessoas, né? Vida ou morte, né? Dá uma de técnico aí, tudo bem. Agora, dá uma de médico e recusar a vacina. E pior que recusar a vacina é não dar o direito ao seu filho de se salvar, de se proteger. É isso que eu acho mais cruel e o mais covarde dos adultos. Doutor Nélio, durante esses últimos 2 anos, lembra lá, em janeiro de 2020, né? O senhor já gravava com a gente aqui, falava sobre o início dessa Covid, e aí nós passamos, né, todos nós aqui, o Beto, o Aloysio, o Arnaldo, a gente passou aqui 2 anos ouvindo vocês, e eu não sou capaz de afirmar aqui quem é que falou, se foi o senhor, por exemplo, é bem provável que tenha sido, de que a gente ia conviver com essas mutações e com esse vírus para o resto da vida. A minha pergunta é, até quando a gente vai ter que enfrentar esse vírus que se muta, que se prepara, que se transforma para combater a gente, e a gente não se prepara para combater o vírus? Até quando a gente vai viver essa briga assim, irracional, para não falar burra? Não gosto de ser apocalíptico não, mas até o final dos tempos, né? Quer dizer, isso faz parte do nosso ecossistema. Vírus faz parte. Quer dizer, esses dias me falaram assim, estão dizendo que vai ter que tomar a 5ª dose da vacina. Sim, vai ter, claro, óbvio, não é? Está se falando em agora a 5ª dose já é disponível para os imunodeprimidos, mas o ideal é que fosse para toda a população, e será. Quer dizer, após 4, 6 meses de vacinação, é necessário de outras doses. Aí você vai, vou fazer reforço até quando? Já está na 5ª. Aí eu falei assim, olha, eu já tomei no mínimo quantos reforços da gripe? Eu acho que 25, talvez. Desde que começou, são mais de 20. Então eu já tomei mais de 20 reforços da gripe. Então não é assim, você precisa manter o nível, porque os vírus mudam. Aliás,
o ser humano poderia seguir mais ou menos o exemplo do vírus, né, e não ficar nessa coisa de não mudar, de ser sempre a mesma coisa. Aquela história que pau que nasce torto morre torto, né? Antigamente se falava, na verdade a pessoa tem que mudar, a gente precisa conhecer que tudo muda. O vírus está mudando, o vírus está fazendo a parte dele. Ele percebe que o ser humano está bloqueando a sua entrada, bloqueando a sua multiplicação, ele muda. E nós precisamos nos adaptar às circunstâncias ambientais que a gente vive hoje, adversas. Então, é preciso que o ser humano, né, nós, população, terráqueos, vamos dizer assim, entendamos que nós precisamos respeitar melhor o outro, né, olhar o outro de uma forma mais solidária, né? Isso está ficando complicado, né? A gente hoje, eu até hoje em dia, Luiz, não sei se você está percebendo, tem gente que está evitando até colocar o verde e amarelo para torcer para o Brasil, né? Deixou de colocar uma bandeirinha verde e amarela, alguma coisa, porque acham que se colocar está do lado do Bolsonaro. Ou então quando coloca uma camisa vermelha para ir a uma academia, alguma coisa, acho que é petista. Então isso ficou uma coisa muito... né? Nós estamos vivendo uma época muito estranha, né? Então eu acho que a gente precisa ser mais coletivo e mais solidário, olhar o próprio. Quando eu falo, quando você usa máscara, quando você toma vacina, você tem que parar de olhar para o próprio umbigo. Você está fazendo isso por uma ação coletiva para proteger você e os outros. Bom, 7h46, doutor Nélio, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer uma pausa aqui rápida, ao Aloysio também, e você que está nos acompanhando aí, tanto pelo Face, pelo rádio, a gente faz uma pausa bem ligeira, volta dentro de instantes, vamos falar sobre vacinação, né? Essa queda da vacinação infantil contra a polio e também contra a varíola do macaco, o monkeypox, e enfim... Vamos abordar ainda sobre Covid-19, pandemia não, mas sobre Covid-19, aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. O que é fazer parte